Muito bom dia, senhores deputados. Dado o atraso da senhora Presidente, cabe-me conduzir esta primeira parte dos trabalhos. Boas-vindas à senhora Ministra, aos senhores deputados, naturalmente. Eu julgo que começamos a primeira parte com a apresentação dos requerimentos. O Bloco de Esquerda está atrasado, portanto seria o primeiro. Eu chamo a apresentar o requerimento o PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Sr. Presidente, Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados. O requerimento que o PSD vem hoje aqui a apresentar é um requerimento de 8 de junho. Nós, na altura, pedimos para ouvir várias entidades. A Sra. Ministra constava dessa lista, mas estamos agora em setembro. A indisponibilidade da agenda da Sra. Ministra não permitiu que a ouvíssemos mais cedo, mas, apesar de ser um requerimento de 8 de junho, é um requerimento que está, como a Sra. Ministra poderá constatar, é um requerimento que está bastante atual. E está bastante atual porque as famílias e as empresas, e neste caso as famílias, porque nós estamos a centrar aqui no Programa Operacional de Apoio às Famílias mais carenciadas, as famílias têm vindo a passar fortes dificuldades fruto do aumento exponencial dos bens de primeira necessidade, tendo em conta também a questão do aumento da inflação, e os apoios que têm sido dados por parte do Governo são apoios, no ponto de vista do PSD, já o demonstrou diversas vezes neste Parlamento, são apoios que são insuficientes. Inicialmente havia o apoio de 60 euros às famílias, que era um apoio único, entretanto renovaram, e esse apoio foi substituído por este apoio extraordinário que demorou a ser apresentado no ponto de vista do PSD. Disseram que iam apresentar em setembro, realmente foi apresentado, mas isto passa junho, passa julho. Em setembro apresentam o apoio, mas este apoio vai ser para pagar às famílias que estão a sofrer, já sofreram ontem, estão a sofrer hoje e vão sofrer amanhã, deste aumento exponencial do custo dos preços dos bens de primeira necessidade, e vai ser pago numa prestação única no dia 20 de outubro. Senhora Ministra, eu poderia dar-lhe o exemplo, certamente que a Senhora Ministra também vai semanalmente, ou se não vai, alguém vai na sua vez ao supermercado. E eu posso lhe dar o exemplo que todos nós, e que eu tive a oportunidade de ver este fim de semana no supermercado, e vou-lhe dar um exemplo fictício da Dona Maria, que foi às compras, e estamos no final do mês, foi às compras e tinha apenas 50 euros para poder comprar os bens de primeira necessidade para alimentar a sua família, que não é família única, é uma família com um casal com 2 filhos, e tinha também que ir abastecer o carro e tinha que ir à farmácia. Estou-lhe a falar de um caso verídico, Sra. Ministra, um caso que me chocou, em que a pessoa teve que optar em levar os bens de primeira necessidade que tinha no carro e optar por ir à farmácia comprar a medicação que precisava. Isto é a realidade de qualquer família portuguesa. Agora, importa perceber se o Estado está atento a estas situações. A Sra. Ministra vai dizer aqui, vai enunciar todas aquelas medidas que tem vindo a enunciar constantemente, a dizer que estão a apoiar com a medida A, com a medida B, estão a apoiar os pensionistas com a antecipação da pensão, que é uma mera antecipação que vão fazer, não estão a dar nenhum apoio extraordinário às famílias, nem aos pensionistas que passam algumas dificuldades, mas isto é a realidade. Importa perceber o que é que, para além deste apoio extraordinário que o Governo vai pagar às famílias em outubro, o que é que vai ser atribuído? Isto porque, Sra. Ministra, ainda esta semana, na passada segunda-feira, nós tivemos conhecimento, e toda a gente teve conhecimento, que a execução orçamental tem um excedente. O que é que o Estado, o que é que o Governo, o que é que o Ministério do Trabalho vai propor como medida adicional, tendo em conta que temos um excedente orçamental? E as famílias sofrem. As famílias, como eu lhe disse, Sra. Ministra, vão no seu dia-a-dia fazer a gestão do seu orçamento e chegam ao fim sem dinheiro para pagar as prestações da sua habitação, que estão os juros a subir exponencialmente, vão abastecer o carro e não têm para abastecer, vão comprar bens de primeira necessidade e não têm. E não vemos da parte do Governo nenhuma medida. E aqui, Sra. Ministra, importa perceber não só o que é que o Governo vai fazer, mas também o que é que a titular da pasta,
a Sra. Ministra, no seu entendimento, se o valor deste apoio extraordinário, prestação única, é suficiente para uma família poder viver e fazer face ao aumento dos bens de primeira necessidade, perceber se, na opinião da Sra. Ministra, é suficiente para conseguir fazer face a todo este aumento que foi exponenciado pela guerra na Ucrânia, mas não só, e perceber, Sra. Ministra, se as pessoas, as empresas, as famílias podem contar ou não com o Governo. A Sra. Ministra vai já começar aqui a enunciar um pacote de medidas, mas nós estaremos cá depois para alertar para aquilo que está a acontecer, porque o PST, muito antes das medidas que foram apresentadas pelo Governo, o PST teve a oportunidade... Eu sei, Sr. Presidente, tenho o tempo à minha frente e o Sr. Presidente está-me a interromper. Nós sabemos, Sra. Ministra, que vai fazer essa bandeira e vai fazer os anúncios todos, mas as pessoas sofrem em casa aquilo que têm sido as políticas públicas deste Governo, naquilo que tem sido a defesa dos interesses dos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu convido a Sra. Presidente a assumir o lugar e muito obrigado pela vossa compreensão, pela minha condução. Obrigado. Está péssimo. Muito bom dia a todos. Dar as boas-vindas à Sra. Ministra do Trabalho, Segurança Social e Inclusão e continuamos então os nossos trabalhos, agradecendo ao Sr. Vice-Presidente Alfredo Maia ter-me substituído e justamente dou-lhe agora a palavra para a apresentação do requerimento do PCP sobre esta matéria do apoio ao cabaz alimentar, redução de número de beneficiários do Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas e às dificuldades no acesso às prestações sociais. Senhora Presidente, Senhores Deputados, eu creio que em todo caso há aqui uma alteração relativamente ao objeto inicial deste nosso encontro. Foi anunciado na audiência da Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social que o número de beneficiários que tinha sido cortado para 90.000, afinal já subiu para 110.000 à data em que a Sra. Presidente do Instituto foi ouvida. Nós, naturalmente, gostaríamos de conhecer quais são os números atuais e, já agora, qual é o ponto de situação da medida que foi, enfim, que está a ser implementada, do chamado cartão de compras, não é? Em todo caso, gostaríamos de salientar que o que é necessário é implementar um conjunto de medidas de fundo que, no fundamental, melhorem as condições de acesso às prestações sociais, aos seus montantes, no reforço da proteção social de todos os portugueses que deles necessitam e que o Governo esclareça quais são as condições atuais. Aliás, colocamos essa questão da última vez que aqui nos encontramos, sobre a capacidade dos serviços de responder às necessidades dos beneficiários. É igualmente necessária a atualização e a valorização dos salários e das pensões, e disso não nos cansaremos de repetir, no momento em que manifestamente se verifica a maior perda do poder de compra e o aumento dos preços dos bens alimentares. Da parte do PCP, são várias as propostas que têm sido apresentadas para o reforço das prestações sociais existentes, assim como as propostas relativas ao combate à pobreza, promovendo, em primeiro lugar, o combate às suas causas estruturais, como os baixos salários dos trabalhadores, as pensões dos reformados e pensionistas, a precariedade, o desemprego, etc. E, portanto, é necessário que o Governo nos responda que medidas é que vai tomar para combater a pobreza e as suas causas, acompanhando as propostas que o PCP tem apresentado no sentido da melhoria das condições de trabalho, de combate à precariedade e da melhoria das condições e das prestações sociais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia, Vice-Presidente. E dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Deputado Jorge Calveias. Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssima Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, a primeira nota que quero aqui hoje deixar, com reflexão e chamada de atenção para todos, é para o comportamento do Governo. O requerimento do Partido Chega a pedir a presença da Senhora Ministra nesta Casa data de 8 de junho de 2022. Hoje, 28 de setembro, Senhora Ministra, passaram 112 dias. Infelizmente, a situação económica atual é muito mais grave do que em junho, o que obrigou o Governo a apresentar um pacote de medidas de apoio que o Chega considera insuficiente, pois ficam muito longe das necessidades e das pessoas. As dificuldades das famílias têm vindo a aumentar, quer pelo aumento da inflação e, logicamente, pelo aumento dos preços dos bens de primeira necessidade. Havendo um excedente orçamental, quais os apoios que o Governo vai criar, aproveitando esse excedente orçamental, e assim minimizar o sofrimento das famílias? Lembro, no entanto, a Senhora Ministra que o aumento do cabaz de bens alimentares essenciais aumentou de fevereiro até agora mais de 12%. Tenho dito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador Jorge Calveias, do Chega. Bom, tinha agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas que se encontra atrasado, de modo que eu passaria a palavra para uma intervenção inicial à Senhora Ministra de 15 minutos. Muito bom dia, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo também aqui por clarificar, de facto, que tínhamos já previsto a audição da Senhora Secretária de Estado da Inclusão, precisamente para procurar até um tempo mais curto ter respondido, mas foi uma opção da Comissão que não fosse a Senhora Secretária de Estado a prestar os esclarecimentos e por isso estou aqui hoje. Reiterando, aliás, sempre a minha permanente disponibilidade para estar aqui e para esclarecer os senhores deputados sobre todas as dúvidas que existam e para prestar contas. Naturalmente, e reportando ao motivo pelo qual esta audição decorre, que é relativamente ao programa alimentar das pessoas, dedicado às pessoas mais carenciadas, aproveito para fazer também aqui um ponto de situação sobre o que tem acontecido com este programa. Todos sabemos que o programa alimentar é um programa de resposta que, em Portugal, operacionaliza o Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas, o chamado FEAC, e que veio substituir, como todos sabem, o antigo Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, que garantia, no passado, uma distribuição a nível nacional 2 vezes por ano. E, portanto, este era um modelo que existia antigamente, que foi substituído pelo Programa Alimentar, que, exatamente com esta criação deste novo modelo, ao nível também europeu, se pretendeu, acima de tudo, operar uma mudança de paradigma no apoio alimentar e prestar às pessoas mais carenciadas, de forma a promover a coesão social e concorrer para o objetivo de erradicação da pobreza, contribuindo para alcançar a meta de reduzir em pelo menos 20 milhões de pessoas, o número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social na Europa, como aliás identificado e assumido naquela que foi a estratégia construída para a Europa 2020 e esta é uma das medidas para a sua concretização. É um programa que, como sabemos, está em operacionalização desde 2015 e que conta com uma abrangência nacional, incluindo, naturalmente, continente e as regiões autónomas. E é construído e estruturado em torno de uma colaboração estreita entre as entidades públicas, naturalmente os institutos da Segurança Social do continente e das regiões autónomas, e as entidades do setor social que operacionalizam a nível territorial a implementação do programa.
incluindo neste momento mais de 600 entidades parceiras que fazem parte para a garantia da distribuição e da operacionalização. É claramente um instrumento de combate à pobreza e de combate à exclusão social, através da aquisição e distribuição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas, sendo definido e regulado e balizado pelas regras e pela disciplina das regras europeias comunitárias. É um programa que tem como objetivo apoiar as necessidades alimentares das famílias mais carenciadas, sendo uma medida de apoio a cidadãos e a famílias, naturalmente em complementaridade com outras medidas de apoio social e tem em conta as necessidades e as características de cada agregado. É um programa que, além da distribuição de alimentos, tem também como objetivo a promoção de uma dieta equilibrada e a garantia da previsibilidade da distribuição de um cabaz, com as vantagens que esta característica comporta no rendimento disponível dos destinatários, bem como com o objetivo de garantir uma cobertura equilibrada de todo o território nacional, para garantir que responde também nas zonas onde se registram maiores necessidades. É um programa com um grande alcance, que operacionalmente congrega entidades, por um lado, coordenadoras, que têm os polos logísticos de recepção dos produtos, e depois entidades mediadoras que asseguram e fazem a entrega mensal e o acompanhamento das famílias ao nível da capacitação, também para a própria prevenção e a forma de utilização dos diferentes produtos, precisamente também para aqui um apoio na gestão do orçamento familiar, organizando também aqui várias sessões de capacitação, de sensibilização e de informação. Este programa tem uma dotação de 178 milhões de euros para 5 anos, como disse, é um programa financiado por verbas comunitárias, europeia, e antes do início da pandemia, significa até ao início da pandemia, apoiava 60 mil pessoas por ano. Durante a pandemia Covid-19, foi a opção do Governo alargar e duplicar a capacidade de resposta do programa, antecipando de alguma forma a execução do programa tal como ela estava prevista, e duplicando para 120 mil pessoas, portanto passando de uma capacidade de resposta de 60 mil para 120 mil, procurando também aqui antecipar aqueles que podiam ser os efeitos que a pandemia podia causar e, portanto, desde logo aumentámos a capacidade de resposta do programa para estar preparado para chegar a mais pessoas. Esta duplicação de capacidade de resposta a destinatários, como podem calcular, implicou uma enorme operação logística, desde logo capacitar as distribuidoras para terem mais capacidade de armazenagem do aumento dos produtos, porque se duplicou a capacidade de produtos a distribuir, mas também uma operação grande logística do ponto de vista das entidades distribuidoras, porque também foi necessário que as entidades distribuidoras tivessem capacidade também de aumentar aqui o nível de distribuição e de pulverização dos canais de resposta. Naturalmente, e não posso deixar de aproveitar este momento para agradecer mais uma vez o trabalho que tem sido incansável por parte de todos os que fazem parte deste programa, desde os Institutos de Segurança Social do continente e das regiões autónomas, mas também de todas as entidades que estão envolvidas e que permitiram, aliás, em tempo recorde, que se duplicasse a capacidade de 60 para 120 mil pessoas em termos de capacidade de resposta e que permitiram, aliás, responder em momentos completamente atípicos para garantir que se chegava a quem mais precisava, num momento em que se duplicou, de uma forma de emergência, o número de destinatários potencialmente abrangidos. Durante o período pandémico, naturalmente, e por razões também que percebem, de operacionalização e de foco numa capacidade de resposta rápida, optamos, foi uma opção que fizemos, por suspender a revalidação e a reavaliação trimestral dos beneficiários, que faz parte dos procedimentos normais, precisamente porque estávamos a viver um momento de completa excepcionalidade e optámos por focar toda a energia e toda a capacidade de resposta em chegar às pessoas e não estar a fazer revalidação trimestral, sob pena de podermos estar aqui a criar algum tipo
de limitação operacional que podia gerar alguns constrangimentos, quando o foco total era conseguir, de facto, chegar a mais pessoas. Naturalmente, o que aconteceu em maio de 2022 e que gerou esta discussão em torno deste programa foi que em maio de 2022 houve, de facto, aqui uma decisão de retomar a reavaliação trimestral das condições de acesso dos beneficiários, precisamente também para garantir que havia aqui a capacidade de verificação dos cumprimentos dos requisitos que estão previstos do ponto de vista das regras europeias e comunitárias, cumprindo exatamente aquilo que está no regulamento. E pretendendo também que esta reavaliação periódica, que está prevista desde o início, permita, essencialmente, também garantir que o apoio é dado às pessoas que precisam efetivamente e que cumprem os requisitos que são reavaliados trimestralmente, também para permitir que haja aqui uma capacidade de adequação da medida às pessoas que precisam e também, naturalmente, para garantir que outras pessoas que tenham os critérios de elegibilidade possam entrar no programa, e foi sempre essa a nossa preocupação. Para termos noção, desde o início do programa, desde o início de janeiro deste ano, focando em janeiro deste ano, neste ano 2022, este programa, neste momento, já apoiou 134 mil pessoas, estamos a falar no acumulado de pessoas que foram abrangidas do programa, porque há pessoas que saem do programa, há pessoas que entram em função também das circunstâncias das suas necessidades, e foi mantido o apoio a todas as pessoas que cumpriam os critérios do programa. Repito, foi mantido o apoio a todas as pessoas que cumpriam os critérios do programa, foi sempre essa a preocupação, foi sempre isso que foi feito. No que diz respeito à composição do cabaz alimentar, como sabem, também houve problemas relacionados, nomeadamente com a ruptura de estoques por parte dos fornecedores do programa, ruptura de estoques associados, como sabem, até muitas vezes em circunstâncias relacionadas com as quebras e com as perturbações nas cadeias de distribuição, mas neste momento a informação que tenho mais atualizada é que estão a ser distribuídos em setembro um total de 20 produtos do cabaz, no total de 21 produtos que estava previsto que o cabaz contivesse. Isto significa, e volto a reiterar aqui o meu agradecimento profundo, porque podem imaginar o que isto implica do ponto de vista de exigência de mobilização do Serviço Público da Segurança Social para garantir que há uma capacidade de reposição sempre que falha algum produto por efeito de quebras da cadeia de distribuição e, portanto, isto tem sido um trabalho permanente da Segurança Social para garantir a reposição de produtos permanentemente sempre que há algum tipo de quebra e de ruptura, nomeadamente até recorrendo muitas vezes a novas formas de fornecimento para garantir que o produto não falha, mas com uma exigência brutal e com, aliás, tenho que dizer mesmo, com uma dificuldade muitíssimo grande de operacionalização. Em termos de balanço, desde a sua implementação, e agora sim, desde o início da implementação do Programa Alimentar, já foram abrangidas 238 mil pessoas diferentes, com uma distribuição total superior a 90 mil toneladas de alimentos. Neste momento, aliás, como foi aqui perguntado, está em curso a implementação de um novo modelo de apoio alimentar, em que apostamos claramente aqui como um modelo diferenciador para valorizar a independência e a autonomia das pessoas e a sua dignidade para que sejam as próprias pessoas a fazerem as suas opções, num princípio de valorização da sua autonomia, através da implementação de um cartão eletrónico que vai garantir pela primeira vez que os destinatários do Programa Alimentar têm acesso aos bens alimentares em igualdade de circunstâncias com qualquer outras pessoas ou outras famílias, através da compra direta em loja, e podendo, naturalmente, escolher e fazer as suas opções em função dos produtos que entenderem livremente consumir. Este concurso está a decorrer até dia 13 de outubro, foi naturalmente um concurso público, foi lançado para que a seleção seja feita de uma forma completamente transparente por parte das entidades que estão no mercado. É um concurso que está a decorrer até 13 de outubro e está a decorrer
porque, a pedido das várias entidades que têm participado no processo até para identificação da melhor forma de operacionalização do terreno, as próprias entidades pediram 30 dias de prorrogação do concurso e, portanto, o prazo para a apresentação está, neste momento, a decorrer até dia 13 de outubro. O objetivo que temos é que é também prever o alargamento deste programa, desta capacidade de resposta, abrangendo um universo, é esse o universo que temos previsto para o cartão, um universo de 45 mil famílias, num primeiro momento, naturalmente, que será complementado pela entrega de cabazes às restantes famílias, numa lógica sempre complementar, até que garantia de entrada em velocidade de cruzeiro do cartão, depois também de garantia que funciona bem esta operacionalização. Isto, naturalmente, são medidas fundamentais que respondem, naturalmente, às situações limite em que é preciso responder às pessoas mais carenciadas, mas é um instrumento complementar face a investimentos e medidas estruturais de combate à pobreza e à exclusão social que o Governo tem vindo a implementar. Neste momento também já não tenho muito mais tempo, penso que estou a terminar também a minha intervenção, mas estarei sempre aqui disponível para também partilhar com os senhores deputados as medidas estruturais de fundo que temos vindo a implementar, procurando de facto garantir que conseguimos de uma forma estrutural quebrar ciclos de pobreza e criar reais oportunidades de igualdade e de verdadeiro crescimento inclusivo, que é essa a nossa missão e a nossa prioridade total, aliás, para a qual conto muito também com a capacidade de construção coletiva com a sociedade. E por isso, aliás, hoje teremos em sede de Concertação Social uma reunião muito importante, na qual estaremos a discutir o acordo de rendimentos e competitividade, que é exatamente isto que quer. Como é que nós podemos distribuir melhor a riqueza para, com uma distribuição mais justa, mais equitativa da riqueza, possamos ter a capacidade de verdadeiramente criar e continuar este caminho de quebrar ciclos de pobreza e promover um crescimento inclusivo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou as boas-vindas à Sra. Doutora Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão. Seja bem-vinda. E passo agora novamente a palavra aos grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Moura Soeiro, se não se importarem, com alguma tolerância, devido ao trânsito que o impediu de estar na primeira volta, na primeira ronda. Obrigada. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra. Quero alertar também em relação às próximas audições, como estamos a ter uma outra audição de uma outra Ministra numa outra comissão, terei de somar esse trânsito também e peço desde já desculpa, por isso. Quando requeremos a presença da Sra. Ministra, estávamos perante as notícias de uma redução, de uma orientação para uma redução administrativa dos beneficiários deste programa. Entretanto, a Sra. Ministra já prestou aqui alguns esclarecimentos, falou também da questão do cartão, registou que haveria este ano, se bem percebi, números acumulados de 134 mil pessoas que tinham sido beneficiárias. Não fiquei com o número dos beneficiários atuais, no último mês, quantos beneficiários é que existem deste programa. Mas, sobretudo, parece-nos que o problema aqui, neste momento, e mais estrutural, é o facto de nós estarmos perante uma situação de inflação que coloca grandes dificuldades às pessoas, às famílias, e nós não termos uma garantia de que os apoios sociais vão acompanhar essa inflação. E nós estarmos perante um cenário de agravamento das desigualdades, com a grande distribuição, nomeadamente a ter enormes lucros que o Governo não decidiu ou decidiu não taxar, ao mesmo tempo que o cabaz alimentar que as famílias têm que comprar, os produtos básicos, aumenta muito acima dos seus rendimentos. E por isso, Sra. Ministra,
a Sra. Ministra disse que, relativamente a este programa, estariam nele todas as pessoas que cumpriam os critérios. Explicou que tinha havido uma ruptura de estoques, mas que neste momento a generalidade dos produtos eram atribuídos às pessoas. Eu queria perguntar-lhe quantas pessoas é que estão atualmente no programa, qual é a previsão do Governo mediante o agravamento da inflação relativamente ao número de beneficiários prováveis, expectáveis nos próximos meses. Queria perguntar-lhe também se já sabe o que é que vai fazer com o indexante de apoios sociais, porque isso é uma questão absolutamente capital. Se o Governo não aumentar o indexante de apoios sociais de acordo com a lei de Vieira da Silva, já discutimos aqui isso, se o Governo não aumentar o indexante de apoios sociais de acordo com a inflação, nós vamos ter muito mais pessoas a precisar deste tipo de programas. Ora, nós não queremos que pessoas precisem deste tipo de programas, porque nós sabemos, a Sra. Ministra também disse que era fim de linha, ou seja, nós precisamos é que haja apoios sociais que permitam às pessoas viver com dignidade e autonomia. E o mesmo, aliás, em relação ao salário mínimo nacional. Eu não sei se o Governo tem uma análise sociográfica dos beneficiários para percebermos quantos dos beneficiários deste programa são trabalhadores pobres. Isto é, são pessoas que, mesmo recebendo um salário, o salário que recebem não lhes permite fazer face às despesas do dia-a-dia. Porque as notícias que nós temos também é que, e não sei se a Sra. Ministra está em condições de nos dar algum dado diferente aqui hoje, as notícias que nós temos é que em 2023 o salário mínimo pela primeira vez perderá poder de compra relativamente à inflação e ao que perdeu este ano por causa da inflação e não permitirá recuperar. Ou seja, nós já temos um problema estrutural de cerca de 10% de trabalhadores pobres em Portugal. Uma parte desses trabalhadores pobres poderão ser também alguns dos beneficiários deste programa. Ora, alguém que recebe um salário, alguém que recebe o salário mínimo, nomeadamente, alguém que trabalha, que tem um contrato, mesmo tendo um contrato e trabalhando, não conseguir sair de uma situação de pobreza, isso é ofensivo, evidentemente. Creio que todos concordamos sobre isto. A própria Assembleia da República tem declarado a pobreza como uma violação dos direitos humanos e essa declaração foi muito importante para nos orientar no sentido de a combatermos. Mas uma das faces mais inaceitáveis da pobreza é a pobreza assalariada. São pessoas que, com os salários que têm, não conseguem sobreviver. E por isso é que lhe perguntava quantos destes beneficiários, se o Governo tem esses dados, são beneficiários do salário mínimo e o que é que o Governo vai fazer relativamente ao salário mínimo nacional. Porque os últimos anos, desde 2015, o aumento do salário mínimo nacional tem sido sempre acima da inflação, no sentido de valorizar o trabalho, no sentido de diminuir as desigualdades entre distribuição de rendimento entre trabalho e capital, coisa que, aliás, o salário mínimo por si só não consegue, como sabemos, e a perspectiva para o próximo ano é, desse ponto de vista, deixa-nos muito apreensivos. Nós não podemos ter uma situação em que o indexante de apoios sociais, e, portanto, todos os apoios sociais fiquem aquém da inflação, agravando a situação de pobreza, e uma situação em que o próprio salário mínimo perca pela primeira vez poder de compra. E, portanto, deixava-lhe estas perguntas, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristina Sousa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento também a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, o combate à pobreza, à exclusão social e às desigualdades é um desígnio deste Governo e uma prioridade total, como a Sra. Ministra também tem referido ao longo de todo este tempo. Foi aprovada pela primeira vez, em dezembro de 21, uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, onde estão contempladas um conjunto de medidas que têm vindo a ser implementadas. No combate à pobreza no mundo do trabalho, destaca-se a agenda do trabalho digno e da valorização dos jovens no mercado de trabalho, mas também o aumento do salário mínimo nacional para 705 euros. No combate à pobreza infantil, salienta-se a garantia para a infância, composta por um conjunto de medidas que visam reforçar o apoio ao rendimento das famílias com crianças e jovens menores de 18 anos, ou também a medida de gratuitidade das creches, promovendo a igualdade de oportunidades para todos, complementada com o aumento de capacidade das creches,
como tão bem sabemos, através dos programas PARS e PRR, com investimento de mais 10 mil novas vagas. No combate à pobreza extrema e no âmbito da Estratégia Nacional de Integração das Pessoas na Situação de Sem-Abrigo, têm vindo a ser criadas respostas de apoio habitacional e apoio técnico que permitiu já retirar da rua cerca de 1000 pessoas. Por outro lado, o Programa de Transformação Digital da Segurança Social vem garantir a modernização e transformação digital da Segurança Social para aumentar aqui a eficácia das prestações sociais. É também, neste propósito, de apoio às famílias e às pessoas mais vulneráveis, que se insere o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social, numa lógica de intervenção, mediante o apoio alimentar e outros bens de consumo básico, complementado com o desenvolvimento de medidas de acompanhamento, com o objetivo de capacitar para promover a inclusão, como a Sra. Ministra também aqui já referiu no dia de hoje. Este programa é particularmente importante enquanto complemento e reforço das medidas como o rendimento social de inserção e o complemento solidário para idosos e, como tal, um instrumento de combate à pobreza e de auxílio em fases particularmente difíceis na vida de muitas famílias e de muitas pessoas. Na sua implementação, importa referir a vertente de acompanhamento e capacitação dos beneficiários do programa pelas equipas técnicas das instituições, em articulação com as respectivas redes sociais, nomeadamente com instituições de saúde, ação social, educação, formação e emprego, trabalhando as várias dimensões dos planos individuais numa intervenção integrada. Os números falam por si, aliás, a Sra. Ministra também já o referiu aqui hoje, durante a pandemia o programa foi alargado para 120 mil beneficiários e simplificada a sinalização e avaliação da elegibilidade dos beneficiários com reforço da comparticipação financeira nacional em mais de 2,5 milhões de euros, sempre numa lógica de não deixar ninguém para trás. Sra. Ministra, é por demais evidente o trabalho que está a ser feito por este Governo e, em particular, por um Ministério tutelado por Vossa Excelência, no apoio a quem mais precisa no combate à pobreza, às desigualdades e à exclusão social. Assim, Sra. Ministra, gostaria que reforçasse, uma vez mais, a importância deste programa e da nova forma de apoio aos seus beneficiários, nomeadamente com a implementação dos cartões para acesso aos diversos bens, que vem mudar completamente o paradigma do apoio a quem mais necessita. E para concluir, Sra. Ministra, coloco-lhe uma questão em jeito de afirmação. Tendo em conta o período particularmente difícil que estamos a atravessar, temos a garantia que todos aqueles que necessitarem de recorrer ao Programa Operacional de Apoio terão a ajuda necessária, numa lógica, uma vez mais, de não deixar ninguém para trás. Muito obrigada pela atenção, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Sousa. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra. A novidade desta audição é que não é a Sra. Ministra que faz os anúncios, é o Partido Socialista que faz os anúncios, mas há uma parte aqui importante, é que, mais uma vez, a Sra. Ministra não responde às perguntas do Partido Social Democrata. Ficamos sem perceber se vão ser ou não prorrogadas as medidas. O Partido Social Democrata fez perguntas concretas à Sra. Ministra que os portugueses queriam ver respondidos. E a Sra. Ministra, mais uma vez, não responde, e eu perguntei enquanto a Sra. Ministra, enquanto a titular da pasta, o que é que entende, se acha, não foi por estas palavras, mas se acha que o apoio extraordinário que o Governo vai pagar em outubro às famílias é suficiente para fazer face às despesas que as famílias têm e ao aumento do custo da inflação. A Sra. Ministra não respondeu. Houve aqui, os anúncios não foram por parte da Sra. Ministra, foi por parte do Partido Socialista, mas nós entendemos, é o partido que apoia o Governo. Sra. Ministra, também há uma coisa que é importante aqui perceber. A Sra. Ministra traz aqui um número grande, que é para passar na comunicação social, 134 mil beneficiários apoiados desde janeiro de 2022. Era importante esclarecer, e porque este requerimento, o objeto deste requerimento também tinha a ver com a redução do número, que já percebemos que não aconteceu, mas acho que era importante perceber, já houve uma avaliação, entretanto, certamente, perceber dos beneficiários, dos que foram reavaliados, quantos se mantêm com o programa, quantas candidaturas, entretanto, foram apresentadas e perceber também quantas ainda faltam reavaliar e serem avaliadas, para percebermos se os números
têm crescido ou não desde que a Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social esteve aqui no Parlamento, para percebermos, porque falando 134 mil apoiados desde janeiro, o número é grande e nós percebemos que está a ser feito um esforço, mas era preciso perceber se com este agravamento das condições, se estão mais pessoas a recorrer ou não ao programa operacional de apoio às famílias mais carenciadas. Uma outra questão que eu acho que também é importante aqui abordarmos diz respeito à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, aliás, um compromisso do Governo que, em nosso entendimento, continua ainda na gaveta. E entendemos que esta estratégia, Sra. Ministra, poderá vir a ser um ganho se conseguirmos implementar o conjunto de objetivos estratégicos traçados nas 6 dimensões propostas nesta mesma estratégia, mas também se as monitorizarmos. E neste momento, por aquilo que nós nos apercebemos, não está a haver nenhuma monitorização das medidas que estão a ser implementadas. Como não estão a ser monitorizadas, acabamos por não perceber se vão ou não contribuir para a redução do número de pobres em Portugal, que é esse também o objetivo desta estratégia. Daí a necessidade e a importância da criação da Comissão Técnica de Acompanhamento, que também por aquilo que verificamos ainda não saiu da gaveta. E, Sra. Ministra, a Cimeira que se realizou no Porto aprovou um plano de ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, plano que comprometeu a União Europeia a uma redução do número de pessoas em risco de pobreza e comprometeu também Portugal relativamente a essa redução. E se olharmos para os dados disponíveis e se olharmos até para o número que Portugal tem que reduzir, nós temos que reduzir em 10%, quer dizer que teríamos que tirar da pobreza 660 mil pessoas até 2030. Se olharmos para os dados disponíveis de 2020, nós verificamos que o número de pobres em Portugal em 2020 aumentou significativamente, neste momento caíram na pobreza em 2020, face a 2019, 228 mil pessoas. E esta estratégia é importante para isso mesmo, para nós medirmos se estamos ou não a conseguir atingir os objetivos mediante aquilo que foi tratado e mediante os contributos que a sociedade civil também deu relativamente a isso. E permita-me concluir que, passados 9 meses, continuamos sem uma Comissão Técnica de Acompanhamento, continuamos sem conhecer o Plano de Ação 2022-2025, que deveria ser apresentado no prazo de 180 dias após a entrada em vigor do diploma à Comissão Interministerial de alto nível, e continuamos a aguardar, continuamos sem saber se houveram reuniões, continuamos sem saber o que é que está a ser feito relativamente a isto. E para concluir, Senhora Ministra, o Tribunal de Contas, em 2020, produziu um relatório que alertou para alguns constrangimentos do programa operacional das famílias carenciadas, de apoio às famílias carenciadas. E era importante perceber, Sra. Ministra, se a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social disse que, naturalmente, que tudo aquilo que são as indicações do Tribunal estão a ser cumpridas, mas era importante perceber, porque, eu sei, Sra. Presidente, porque nós temos algumas dúvidas se realmente está a ser cumprido dessa maneira, e era para perceber se estão a ser acauteladas ou não todas aquelas que foram as notas dadas pelo Tribunal, nomeadamente se não há duplicação de apoios, todas as famílias estão a ser apoiadas, e gostávamos de ouvir a Sra. Ministra relativamente a essa matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Coordenador Jorge Calveias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Em sede da audição da Presidente da Segurança Social, doutora Catarina Marcelino, sobre os cortes nos apoios dirigidos a crianças e jovens com deficiência, em especial o subsídio de educação especial, garantiu que não havia corte, que a questão se prendia com a morosidade do processo de entrega das faturas inerentes às despesas e o reembolso das mesmas, colocando a responsabilidade nos beneficiários por demorarem na entrega das faturas.
Esta informação contraria... Senhor deputado, estão-me a dizer que não é este o tema, este é para a audição seguinte. Tem toda a razão. Eu peço desculpa. Deixe-me ficar para a próxima, então. Muito obrigado. Chamo agora, então, para a próxima intervenção, o senhor deputado coordenador Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Nós hoje estamos aqui porque, algures em maio, foi dada uma orientação aos serviços da Segurança Social que implicava um número máximo de cabazes a distribuir no âmbito do programa de apoio às pessoas mais carenciadas de 90 mil cabazes, 90 mil pessoas abrangidas. E, portanto, aquilo que chocou na altura, Sra. Ministra, foi a definição administrativa de um número, sobretudo numa altura em que ainda vínhamos dos tempos da pandemia mais aguda e em que, portanto, se sentia que a situação económica do país ainda estava degradada e, portanto, o que chocou foi essa frieza e insensibilidade relativamente à fixação de um número administrativo como limite para a atribuição de uma medida desta natureza. E a Sra. Ministra diz, bom, mas aquilo que aconteceu é que, passada a fase aguda da pandemia, fazia sentido retomar um mecanismo que era um mecanismo de reavaliação periódico enfim, da atribuição destes cabazes. E contra isso nada, parece-me óbvio que o mecanismo normal deve ser retomado. Agora, a fixação do número de 90 mil cabazes não é inócua. A Sra. Ministra, por exemplo, disse, e parece-me que faz sentido, quando foi da fase aguda, se passou de 60 mil pessoas apoiadas para 120 mil. E que passar de 60 mil pessoas para 120 mil potencialmente apoiadas implica um esforço logístico muito grande. Portanto, quando se define um objetivo de 90 mil pessoas, quando no terreno, isso foi dito, estavam a ser apoiadas 110 mil, isso implica uma organização, implica uma adequação dos operadores logísticos, implica uma adequação dos produtos que são procurados para depois disponibilizar e, portanto, não me parece que essa definição de um valor de 90 mil beneficiários perdão, seja inócua e parece-nos que, de facto, houve nesse momento essa frieza e essa insensibilidade. Aliás, frieza e insensibilidade que resulta também da seguinte consideração, é que, ao mesmo tempo que se definia um limite de 90 mil cabazes, no terreno, como também aqui foi dito, havia pelo menos dois problemas. Por um lado, havia listas de espera, portanto, havia pessoas que não conseguiam aceder sendo elegíveis, e, por outro lado, havia uma dificuldade na composição dos próprios cabazes. Eu penso que chegou a falar-se aqui também em comissão de que dos 21 produtos fundamentais previstos no cabaz, chegou a haver momentos em que estariam disponíveis apenas 8 produtos. E, portanto, ao mesmo tempo que se definia um limite administrativo, havia problemas no terreno que era muito mais importante resolver do que propriamente definir um limite administrativo, porque a Sra. Ministra depois diz isto é uma reavaliação e, obviamente, as pessoas que precisam teriam direito. Sim, mas a operação logística que implica chegar a mais 20 mil ou a mais 30 mil pessoas, se fosse necessário, essa operação logística tem uma preparação e, com a definição de um limite, essa preparação fica em causa. E, portanto, perante esta frieza e insensibilidade da fixação do número administrativo num momento daqueles, há algumas perguntas que eu gostaria ainda de fazer relativamente ao momento atual. E, portanto, primeiro esclarecer se foi a Sra. Ministra que deu essa orientação, se foram os serviços, pessoal de recriação, como é que funciona o processo de fixação desses limites e se é até normal que esse limite de cabazes seja fixado trimestralmente em função do processo de reavaliação. Depois, quantas pessoas estão hoje abrangidas por esse programa? Se há ou não listas de espera. E se houver listas de espera, qual é a duração média dessa espera? São meses, são semanas? De que é que estamos aqui a falar?
E depois, por último, a Sra. Ministra falou também de uma questão que tem a ver com o valor previsto para este programa, para o número de anos em que ele vigora, tendo havido um esforço maior no período de pandemia, por exemplo, mas também prevendo-se agora com todas as dificuldades que seguramente vamos enfrentar, se está previsto que esse programa possa ser reforçado ou se não vai haver reforço desse programa. E, portanto, concluindo, Sra. Ministra, e pedindo-lhe resposta a estas perguntas concretas, aquilo que eu diria é que nós podemos ter visões de sociedade muito diferentes. Os partidos aqui representados seguramente têm uma visão diferente daquilo que é a intervenção do Estado e onde é que o Estado deve estar com mais força e onde é que deve estar com menos presença. Mas no apoio às pessoas mais frágeis, creio que estamos todos de acordo que é fundamental e que não pode ser gerido com base em fixação administrativa de limites de apoio. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Vice-Presidente Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Eu serei breve, no fundo, para retomar aqui alguns tópicos fundamentais do que importa de discutir em relação a esta resposta. A Sra. Ministra começou por dizer que este apoio, que era da ordem dos 60 mil beneficiários antes da pandemia, foi duplicado e, se bem percebi, foi duplicado em termos de capacidade do programa, isto é, de respostas potenciais, e julgo que foi exatamente a palavra que a Sra. Ministra utilizou. E, portanto, o que importaria aclarar aqui é que, afinal, quantos beneficiários beneficiaram, passo o pleonasmo, realmente dessa medida durante o período da pandemia. Verificamos também, já aqui foi referido, que na avaliação de maio houve uma redução para 90 mil, isto é, com um corte de 30 mil beneficiários, mas, entretanto, na audição em que participou a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, referiu uma subida para 110 mil beneficiários. Presumo que beneficiários efetivos e não potenciais. Ora, a questão que se coloca é que, estando nós manifestamente numa trajetória de agravamento das condições sociais, de degradação dos salários, da pobreza, o que importa saber é qual é, neste momento, a situação atual em termos de necessidades reais identificadas, dos beneficiários que já estão efetivamente a oferir deste cabaz, da existência de listas de espera e a capacidade de resposta a essas listas de espera, independentemente da reavaliação trimestral. Bom, mas como infelizmente sabemos que estamos numa espiral inflacionária, que as condições de vida dos portugueses vão continuar a agravar-se, Sra. Ministra, a pergunta é muito simples. Quais são as previsões que o Ministério e o Instituto de Segurança Social têm relativamente a esta matéria e quantos beneficiários é que perspectiva, num horizonte próximo, venham a ser incluídos neste apoio? E disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passo agora a palavra à Sra. Ministra para uma resposta conjunta aos grupos parlamentares num tempo de máximo de 25 minutos. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, procurando também, de alguma forma, responder às várias perguntas que me fizeram, transversais, de matérias até diversas, sempre com esta preocupação também daquilo que tem sido a preocupação permanente da missão que temos assumido, que é ter a capacidade de responder em simultâneo à emergência, ao que é extraordinário e também garantir o investimento estrutural naquilo que garante verdadeiramente também que respondemos aos desafios estruturais que temos como país. Essa tem sido a nossa missão permanente e ouvi aqui algumas notas sobre eu vou fazer anúncios, tenho mesmo que partilhar, eu não vivo de anúncios, vivo de
concretizações e de pragmatismo. É isso que tem pautado sempre a minha atuação, a minha intervenção, e tem sido, aliás, esse o foco permanente do Governo, procurar estar sempre respondendo não só à emergência, às necessidades das pessoas em cada momento, mas também garantir que o investimento estrutural, nomeadamente e concretamente na área da qual sou responsável, que o investimento social tem prioridade também naquilo que estamos a fazer. É neste sentido, aliás, e como foi dito, penso que por vários das senhoras e senhores deputados, que o programa de apoio às pessoas mais carenciadas é de facto um instrumento complementar, porque ele tem que ser de facto um instrumento complementar para as situações limite das pessoas que estão em situação mais carenciada, e tem que ser complementar verdadeiramente de todos os outros instrumentos e as medidas de política pública para, de uma forma estrutural, de facto, quebrar ciclos de pobreza e garantir a criação de reais oportunidades de igualdade e de acesso. Tem sido essa, transversalmente, aliás, a nossa intervenção, procurando naturalmente que em momentos críticos, como o momento da pandemia ou como o momento que vivemos agora, depois haja capacidade também de reação diferente. Foi o que fizemos durante o Programa Alimentar. O Programa Alimentar foi exatamente isso. O Programa Alimentar estava dimensionado, procurando também aqui esclarecer, estava dimensionado para conseguir responder em termos de capacidade a 60 mil pessoas. Foi a opção do Governo, foi o Governo que decidiu, quando a pandemia começou, que tínhamos que ter a capacidade de duplicar a capacidade de resposta, independente do que fosse acontecer. Ninguém sabia. Quanto mais essa decisão, ninguém sabia o que ia acontecer durante a pandemia, mas decidimos preventivamente que a capacidade de resposta tinha que estar disponível e pronta a reagir àquilo que na altura assumimos que era o que tínhamos que estar prontos para, como sociedade, reagir, e, portanto, duplicação da capacidade de resposta. Em termos de capacidade, fizemos-lo durante a pandemia, e a opção foi manter sempre essa capacidade disponível. Quando há pouco falávamos dos números, de facto, essa é a capacidade disponível. Não quer dizer que estejam 120 mil pessoas, porque podem não estar 120 mil pessoas com essa necessidade. É a capacidade que o sistema tem disponível de resposta. Quando falamos em 120 mil, é exatamente isso que estamos a falar. Eu, mais à frente, já direi exatamente os números, para percebermos também a evolução dos números, o que é que temos em cima da mesa. Mas, dito isto, e porque também foi uma das questões aqui também identificada pelas senhoras e senhores deputados sobre a preocupação, nomeadamente, com a implementação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, de facto, foi uma prioridade do Governo. Foi exatamente o Governo que aprovou uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza pela primeira vez, uma estratégia completamente transversal, procurando que as medidas, os objetivos e as medidas identificadas sejam, de facto, tenham a capacidade de ser transformadores em várias áreas da dimensão social. Significa não só naquela que é a visão estrita do que pode ser da intervenção do Ministério, pelo contrário, aqui uma capacidade de intervenção transversal e muito construída em função de públicos-alvo, grupos-alvo de intervenção para termos medidas focadas. É por isso que tem uma área dedicada, por exemplo, ao combate à pobreza infantil e, portanto, garantir que retiramos da situação de pobreza as crianças que neste momento temos em risco de pobreza em Portugal, que está a percentagem de crianças que temos em risco de pobreza em Portugal é semelhante à média europeia, que significa que nós temos 20% das nossas crianças que estão em risco de pobreza ou exclusão social, o que, como sociedade, não podemos aceitar, e esse tem que ser o nosso foco total de intervenção, e por isso identificamos várias medidas-chave para o fazer. Algumas já foram aqui identificadas, mas volto a relembrar que, desde o Orçamento de Estado aprovado, que foi entrou em vigor em julho, nós já implementamos medidas estruturais de combate à pobreza com a mobilização de recursos públicos inéditos na área da dimensão do combate à pobreza infantil. Relembro a medida evidente da gratuitidade das creches, que começou agora em setembro, que eu acredito mesmo que é uma medida estrutural, transformadora, de criação de igualdade de oportunidades a todas as crianças, independente de onde nasçam, em que família nasçam, em que contexto socioeconómico ou em que local do país nasçam. Acho que é mesmo uma medida transformadora e que pode, espero que seja também decisiva para garantir que este crescimento que queremos todos que aconteça seja um crescimento para todos, de que as crianças fazem parte, até porque, até racionalmente, uma sociedade não pode desperdiçar 20%
da sua população. E, portanto, esta tem que ser a nossa prioridade total e eu peço, senhoras e senhores deputados, que esta seja uma mobilização social de todos nós. Acho que se nós conseguimos, durante a nossa presidência, que a recomendação europeia para a garantia da infância fosse aprovada por unanimidade em tempo recorde, foi porque houve também a capacidade de todos os Estados-membros reconhecerem que a prioridade às crianças tem que ser a nossa prioridade total. E, portanto, assumo isso e assim continuarei neste trabalho de colocar as crianças sempre no topo das prioridades. E, aliás, neste momento estamos a preparar também neste sentido um pacote de medidas de intervenção, nomeadamente relativamente às crianças que estão institucionalizadas, porque também aí há um grande trabalho a fazer, nomeadamente para a desinstitucionalização de todas as crianças e jovens que têm condições para poderem estar, por exemplo, em acolhimento familiar e que não precisam de estar institucionalizadas, querendo-lhes assim maior oportunidade de inclusão. E, portanto, é neste sentido que estamos a trabalhar. E não é anúncio nenhum, é o que estamos a fazer. É mesmo o que estamos a fazer, pragmaticamente, e procurando que esta missão de serviço público seja exatamente uma missão de entrega e de resposta diária às pessoas. A garantia para a infância também que aprovamos e já operacionalizamos este mês, com o pagamento feito já este mês da garantia para a infância, que tem duas grandes informações, desculpem, mas peço-vos mesmo desculpa atendendo ao cansaço que hoje tenho. Mas tem aqui duas grandes dimensões que eu queria destacar. Por um lado, em relação à garantia para a infância, o facto de termos procurado ter aqui uma prestação pecuniária, financeira, adicional para as crianças que estão em situação de risco de pobreza extrema. Foi a forma como construímos esta prestação financeira, dando concretização à garantia europeia para a infância, mas também procurando que esta prestação financeira seja acompanhada de uma intervenção personalizada de cada uma destas crianças que está em risco de pobreza extrema. Aquilo que fizemos, e neste momento está em consulta, enviámos para a consulta da Associação Nacional de Municípios, foi a construção de um plano de ação da garantia para a infância, para garantir uma intervenção integrada para assegurar os serviços essenciais que estão previstos na recomendação europeia para a garantia para a infância, que qualquer criança tem que ter direito a acesso. Habitação, alimentação, educação, saúde, cultura. E é neste sentido que a construção que fizemos desta prestação da garantia para a infância, desta prestação financeira, foi para que cada uma das crianças que está abrangida por esta prestação tem um acompanhamento ao nível da rede social local, personalizado, para garantir que isto não é apenas uma prestação financeira. E, portanto, a construção desta prestação foi de forma a garantir que há uma intervenção transversal, integrada de todas as áreas que intervêm na rede social local, para uma capacidade real de retirar estas crianças da situação de pobreza extrema. Outra nota e o outro destaque que queria dar sobre esta garantia para a infância é que esta medida, esta prestação social que foi criada, também assume aquilo que é um princípio transversal que estamos a procurar internalizar nas prestações sociais que têm capacidade de ser automaticamente pagas. A garantia para a infância não precisa de requerimento das famílias. Isto significa que estamos a procurar que, através do automatismo das prestações, sejamos mais eficazes para chegar a quem precisa, eliminando muitas vezes as próprias dificuldades de acesso ou o inacesso que às vezes a própria falta de informação ou a própria falta de capacidade de conhecimento sobre o sistema tem. E, portanto, isto é chegar às pessoas que mais precisam, quebrando muitas vezes dificuldade de acesso ao próprio sistema coletivo de proteção. Falei na garantia para a infância, também podia falar no reforço dos valores do abono de família, das crianças do primeiro e segundo escalão de rendimentos. Também podia falar na alteração dos escalões, do intervalo do escalão, precisamente para garantir também que o aumento que houve do salário mínimo nos últimos, desde 2015, tem aqui a capacidade de abranger também famílias que têm salário mínimo que, por força da evolução, tinham deixado de estar abrangidas pelo Abono de Família. Portanto, também alterámos o limite superior do terceiro escalão para garantir que ficam dentro.
mas também podia falar do esforço grande que estamos a fazer neste momento, no sentido do alargamento da rede de creches, para também conseguir chegar a mais crianças, e também de respostas sociais dedicadas ao envelhecimento e às pessoas com deficiência, mas certamente depois na audição seguinte, que é mais sobre o tema do subsídio de educação especial, certamente também falaremos. Mas também podia dizer aquilo que temos feito do ponto de vista da resposta às pessoas em situação de sem-abrigo, com a implementação de uma forma inovadora de respostas através de Housing First e de apartamentos partilhados, que neste momento já ultrapassam a capacidade de resposta a mais de 1000 pessoas que estavam em situação de sem-abrigo, mas também podia falar daquela que tem sido a nossa luta pela aprovação da Agenda do Trabalho Digno. Com pena minha, já só está agendado para dezembro, mas que é mesmo uma prioridade de todos nós. E, portanto, aqui devia haver, diria, e acredito que há, por parte de todos, uma grande prioridade e preocupação para garantir que esta Agenda do Trabalho Digno rapidamente é aprovada, porque ela é mesmo crítica para garantir que também damos um sinal e concretizamos aqui a capacidade de resposta aos trabalhadores. Aliás, foi essa também uma das perguntas que o Bloco de Esquerda aqui identificou. Eu reitero que se não tivesse havido a capacidade de valorização do salário mínimo desde 2015, a situação seria, de facto, muito mais preocupante, e ainda bem que houve a grande capacidade de aumento do salário mínimo desde 2015, e essa continua a ser a nossa prioridade e assim vamos continuar a trabalhar. Aliás, reitero que é nesse sentido, aliás, da valorização dos salários e de aumento da percentagem do peso dos salários no PIB que estamos a trabalhar, e com grande determinação no âmbito da construção do acordo de rendimentos e competitividade, para o qual, aliás, tenho contado com uma grande colaboração por parte de todos os parceiros sociais para o seu trabalho. Também aquilo que estamos a fazer do ponto de vista de, como disse há pouco, de transformação digital da Segurança Social, para garantir que as respostas são cada vez mais personalizadas e com capacidade de responder de uma forma mais personalizada às pessoas. Acho que é assim também que conseguimos que há uma real adaptação das medidas que estão no terreno para chegar a quem mais precisa. Naturalmente, continuaremos sempre com o compromisso do que temos assumido sempre como capacidade de resposta estrutural e capacidade de resposta à emergência. É isso que estamos a fazer, nomeadamente agora, durante o momento que estamos a viver, um momento exigente, naturalmente, em que também estamos a procurar, mais uma vez, mobilizar recursos públicos para responder às pessoas. Eu fico às vezes perplexa com algumas intervenções, nomeadamente da Iniciativa Liberal, tenho que confessar, porque a Iniciativa Liberal tanto diz que devemos eliminar o Estado Social ou reduzir o Estado Social ao limite, como também diz que é preciso pagar mais e mais apoios. Portanto, eu acho que temos que, a certa altura, perceber que só se pode mobilizar recursos quando existem recursos. E se nós neste momento estamos a conseguir coletivamente, e temos conseguido coletivamente responder a desafios tão exigentes como foram os desafios da pandemia. Não nos esqueçamos do que foi a mobilização de recursos públicos, e eu não me esqueço da reivindicação de todos os partidos durante a pandemia, que era preciso mais apoios, que procurávamos permanentemente estar a construir, a adaptar. Mas isto só é possível com um Estado Social com capacidade de resposta, com a capacidade de ser um Estado Social robusto, para responder exatamente aos momentos que estamos a viver. Não é possível, não é sem o Estado Social, responder nem construir espaços de liberdade. Eu penso que estou a cumprir. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas tinha-me dito 25 minutos, pronto. Eu estava a tentar gerir e achava que estava a cumprir, mas se não estiver, alerte-me. Dito isto, não vale a pena relembrarmos os números dos apoios mobilizados durante a pandemia, apoios extraordinários, inéditos, mas a verdade é que acho que também mostraram a todos nós
a capacidade de, coletivamente, termos tido uma eficácia, nomeadamente, daqueles que são os números do desemprego. Se nós hoje temos os números de desemprego mais baixos, historicamente mais baixos da série, desde que há esta série do INE, com 5,9%, era o último número disponível que tínhamos do INE, resulta também da capacidade coletiva, temos mobilizado o Estado Social para manter, até em muitas situações, artificialmente emprego. E essa tem que ser, diria, também as nossas aprendizagens coletivas. Perceber que o Estado Social está cá e responde e tem resultados. Também é isso que estamos a fazer agora com esta mobilização, também dos apoios extraordinários, agora para resposta à situação gerada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, pela inflação, pelas consequências socioeconómicas da invasão, da guerra na Europa, e da forma também como isto tem impacto nas famílias, nos trabalhadores e nas empresas. E, portanto, o conjunto de medidas do plano das famílias primeiro que foi apresentado é exatamente isso, para também devolução de rendimento às famílias e às crianças e aos pensionistas, agora em outubro, no valor de 2.400 milhões de euros. É certo, é bastante diferente das propostas que eu conheci ou que vi no passado por parte do PSD. Quando o PSD aqui diz que os apoios, se eu pergunto se os apoios são suficientes, aqui eu digo o que disse sempre. Nós estamos sempre a monitorizar, procurar acompanhar a situação e, em função também do momento, procurar mobilizar os recursos para que eles sejam aplicados da forma mais eficaz possível. É isso que temos procurado fazer sempre, naturalmente, diferente de um vale alimentar de 40 euros para pensionistas ou de um vale alimentar de 40 euros para trabalhadores. De facto, não é isso que está aqui em cima da mesa. O que está aqui em cima da mesa é uma medida transversal que procura chegar ao maior número de pessoas possível, aqui também diferenciada também para as crianças. Se eu me lembro, na proposta do PSD, era um abono de família suplementar de 10 euros. Se eu tenho presente a proposta do PSD, aqui o que está neste pacote é 50 euros para cada criança, independentemente do agregado em que esteja. Em relação ainda, portanto, às medidas extraordinárias, elas não vale a pena reiterar aquilo que já tem sido dito, portanto, elas serão pagas agora no mês de outubro, mas naturalmente com a permanente vontade e disponibilidade para estarmos sempre a acompanhar o momento e com capacidade de leitura do terreno para perceber o que temos de fazer. Acho que essa tem que ser, aliás, a nossa grande preocupação, de estar sempre com capacidade de leitura do terreno e com capacidade de ação e de intervenção, e por isso também temos que ter meios e temos que ter recursos públicos para que isso possa ser feito. Em relação à preocupação também transmitida, penso que em relação ao Tribunal de Contas, eu penso que a senhora Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social prestou toda a informação sobre a implementação das recomendações do Tribunal de Contas por parte do Instituto de Segurança Social, mas, portanto, naturalmente, é o Instituto de Segurança Social que também está a implementar estas recomendações e procurando também dar resposta a todas as preocupações, nomeadamente sempre que há situações para verificação de se há duplicação ou não duplicação. Essa tem sido a preocupação. Eu gostava de clarificar uma coisa: não foi nunca dada orientação nenhuma para redução de beneficiários. O Governo nunca deu orientação nenhuma. Aqui um equívoco, não sei se é equívoco, desculpem, mas acho que é importante clarificar. Nunca foi dada orientação nenhuma pelo Governo com o objetivo de quantitativo de redução de beneficiários. Não podia ter sido. Quer dizer, se a nossa preocupação foi sempre pelo contrário, foi a preocupação de conseguir responder a quem necessitava e continua a ser. Nós, neste momento, mantemos a capacidade de resposta que aumentámos durante a pandemia para 120 mil pessoas de capacidade de resposta em simultâneo. Quando dizemos 120 mil, é o em simultâneo. Penso que há bocado também era um bocado essa dúvida, o que era o acumulado e o que era o em simultâneo. 120 mil é a capacidade em simultâneo de responder ao mesmo tempo a 120 mil pessoas. Em termos, já agora reiterando os números que eu disse há pouco, em termos de números globais,
de abrangência, porque penso que também foi uma pergunta que fizeram. Desde janeiro, o Programa Alimentar apoiou no total acumulado 134 mil pessoas. Se olharmos desde o início de 2015, em termos de número de pessoas diferentes, chegou a 238 mil pessoas. Neste momento, em simultâneo, o número de pessoas abrangidas, os números mais recentes que tenho, quer dizer, espero que sejam os mais atualizados ao dia de ontem, eram os números que eu tinha ao dia de ontem, e estou a dizer-vos de cor, mas eram 108.300 pessoas, com esta indicação de todas as pessoas que tenham condições são abrangidas. É essa a orientação clara que existe. O sistema está aberto para todas as pessoas ou para todas as organizações sinalizarem pessoas que precisam. Não há qualquer limitação de inscrição. E, portanto, é isto que estamos a fazer. Não há limitação nenhuma. Naturalmente há, como sempre houve. Como lhes digo, não houve reavaliação de critérios durante o ano crítico da pandemia. Aliás, reitero a minha e segunda preocupação com os números da situação de pessoas que estão em risco de pobreza ou exclusão, por isso é que, aliás, aprovámos uma estratégia de combate à pobreza nesse sentido, mas os números que a senhora deputada do PST também aqui transmitiu, de facto, são números de 2020, foi o ano crítico da pandemia. É o último que temos, tem toda a razão, senhora deputada. Mas são os anos é o ano da pandemia, o ano crítico de situação, aliás, em que tivemos, desde 2015, em que tivemos a taxa de desemprego mais alta, foi exatamente em 2020, logo a seguir à pandemia, mas longe das taxas de desemprego que tivemos em 2012 ou 2013, que tivemos meses em que ultrapassou 18%, isto desta vez nunca conseguimos, acho que através destas medidas extraordinárias que criámos para a manutenção do emprego, mas a verdade é que tivemos, sim, 2020 foi o ano em que tivemos a taxa de desemprego mais alta durante este momento da pandemia. Mas, dito isto, fixação de limites, perguntam, não há fixação nenhuma de limites, pelo contrário, o nosso objetivo é que estejam abrangidas todas as pessoas que cumpram os critérios, naturalmente, até como disseram e bem, para garantir que também estamos a cumprir as regras do regulamento e que o próprio Tribunal de Contas identifica que as pessoas abrangidas são aquelas que cumprem os critérios, é essa a nossa também preocupação, e cá estaremos sempre para reforço, sempre que seja preciso, também cá estamos. Como sabem, o próprio programa, como eu apresentei no início, é um programa enquadrado por fundos comunitários europeus. Mas também cá estaremos para, se for preciso, mobilizar recursos nacionais para o efeito. Nunca foi isso que pôde colocar o que quer que fosse em causa, porque sempre estivemos disponíveis para, se for preciso, reforçamos com verbas nacionais, mobilizando outras verbas e, mais uma vez, estando o Estado Social cá para isso, para responder e procurando que faça. Portanto, a informação que eu tenho é que não há listas de espera, é a informação que eu tenho. Se os senhores deputados ou as senhoras deputadas tiverem outra informação, peço que me sinalizem. Eu também procuro estar sempre a recolher informação do terreno, mas se tiverem outra informação também peço que me sinalizem, porque também acho que é esse o nosso objetivo e a nossa missão comum. Procurei ir respondendo às várias questões que me disseram. Em relação aos cartões, também reitero aquilo que disse na minha introdução inicial, o prazo está a decorrer até dia 13 de outubro. Também deixo aqui um repto também às empresas que apresentem propostas, porque é mesmo fundamental também termos esta capacidade de operacionalização do terreno, de um programa que é completamente novo através deste pagamento de cartões, porque muda completamente o paradigma deste programa, para garantir que também estamos a dar e garantir a dignidade das pessoas, independentemente da situação em que estejam. E, portanto, acho que essa também é a nossa missão de sociedade e cá estamos para a cumprir. E agradeço mais uma vez também às senhoras e aos senhores deputados também que me sinalizem sempre as situações que sentem no terreno que não estão a correr bem, porque também é com base nessa informação que procuramos corrigir anomalias ou às vezes até coisas que estão a acontecer e que não podemos não ter a percepção, embora, diga e reitero, fazemos da nossa missão uma missão de presença no terreno. Procuramos que isso aconteça, mas naturalmente sempre admitindo que possa haver aqui alguma coisa a acontecer que possamos alterar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra, pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Perguntava se quer fazer uma pausa técnica de 5 minutos ou prefere continuar. É a Sra. Ministra.
Muito bem.